Olá, pessoal! Nesta aula, vamos ver um pouco sobre uma figura muito importante na história, que foi Napoleão Bonaparte. Nesse momento, eu vou convidar vocês para que a gente possa entender por que Napoleão tornou-se uma das figuras mais estudadas durante todo esse tempo, o que o levou a tornar-se, no campo da história, uma figura, uma personalidade importante. Por isso que esta aula vai ser dedicada à imagem, a tratar da imagem de Napoleão com vista na importância que ele tem para a história, sobretudo da Europa Ocidental. Vamos lá? Essa frase aqui, os sábios são os que mais buscam a sabedoria, os tolos pensam tê-la encontrado, é atribuída a Napoleão, assim como muitas outras, mas ela tem significado. Ele, por ter sido um grande estrategista militar, ele tinha também, ou ele teve, muita perspicácia, ou seja, muito conhecimento filosófico que o levou a discutir várias questões. Então, assim, inicialmente, quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão, como vocês podem observar aí na imagem, ele foi um general do exército francês. Ele nasceu em 1769, no século XVIII, ali, segunda metade do século XVIII, em Ajaccio, que é uma ilha, né? Uma cidade que fica na ilha de Córcega, lá na França. Portanto, a origem dele é francesa. Ele tem também uma origem familiar, ele descende de uma classe social privilegiada. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso conta também para a gente entender todo esse lugar de destaque que Napoleão começa a ter ao entrar para o exército francês. Não foi alguém que chegou do nada. Ele teve uma origem familiar que contribuiu, então, seus interesses pelas artes, pela cultura de um modo geral, ele era letrado, tudo isso influenciou para a sua consolidação enquanto um grande estrategista que foi, enquanto um grande líder de um movimento. A carreira militar dele começa muito cedo. Então, assim que ele entra para o colégio militar, aos 17 anos, isso um pouco depois, aos 17 anos, ele já passa a fazer parte do exército. Aos 27, ele já é general. E essa carreira meteórica tem a ver com o modo em que ele vai conseguindo espaços dentro do exército através da sua inteligência. Então, todo esse movimento que ele tem enquanto um combatente, isso vai influenciar a sua movimentação nas camadas sociais. Mesmo ele tendo vindo de uma família, né, ou de um núcleo familiar abastado, privilegiado, ele também vai ascender e muito, até porque ele chegou a ser imperador da França. Agora, tudo isso, gente, tem a ver com um movimento que cria essa figura de Napoleão. Como assim, professora? Vejam só, a Revolução Francesa, ela é importantíssima para a gente entender como surge a figura de Napoleão, ou como essa figura ganha destaque e consegue se consolidar enquanto um líder. Por quê, professora? A Revolução Francesa é de 1786, o período napoleônico é posterior. No entanto, na história, essa movimentação, ela impulsiona para que os acontecimentos possam se dar. Então,
para que Napoleão chegue ao poder lá em 1799, esse movimento que aconteceu com a Revolução Francesa, de tomada, de retirada do absolutismo da França, tudo isso vai influenciar diretamente. É importante a gente frisar, ou a gente falar, que Napoleão é fruto, ou é produto direto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é um movimento de caráter libertário, finalzinho ali do século XVIII, 1786, e que vai mudar toda a estrutura organizacional, social da França e, consequentemente, irá influenciar outros lugares. Por isso a importância desse movimento, ou da gente conhecer. A importância, só lembrando, viu, da gente entender, por exemplo, uma figura como Napoleão, não é apenas por ele ter liderado ou governado a França num período. Não. É porque os feitos de seu governo transcendem o seu governo, ou seja, perpassam. Até hoje a gente vai ver, por exemplo, quando a gente olhar o Código Civil francês, quando a gente for entender esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, ou direitos do homem, direitos universais do homem, esses direitos civis. Porque nesse período, esses pensamentos libertários que nós chamamos de iluministas, que descendem desse pensamento iluminista, ganham força e se consolidam. Então é por isso que a gente estuda com mais precisão esse período da história, esse personagem específico. Napoleão, ele está diretamente relacionado a muitas mudanças que a sociedade contemporânea tem. Então, o modo de que você hoje faz a medição numa coisa, a forma como os códigos civis foram instituídos na França e que influenciaram outros espaços sociais. Então, tudo isso nos leva a pensar da importância de entender essa figura num contexto global. Então, quando ele ascende ao poder, ele vem ascender a partir, ou seja, ascende no sentido de surgir. Quando ele assume, toma o poder, ele vem em decorrência desse período que está ali na França, gerando várias instabilidades, governos revolucionários que, mesmo estando instituídos, não conseguem se consolidar de modo que seja homogêneo, ou seja, que unifique, porque havia muitas divisões nas camadas sociais. Então ele vem para responder aos anseios da burguesia, de quem estava no poder, de quem estava no mando. Então ele surge dessa necessidade, ele não ascende, ele não surge da necessidade das camadas populares, certo? Isso é bom a gente frisar, porque a burguesia, ela é um segmento da sociedade francesa nesse momento que decisivamente vai influenciar ou vai direcionar os rumos da história do seu país. Sobretudo quando a gente lembrar, pessoal, de Revolução Francesa. Então, só recapitulando, Napoleão é fruto desse movimento social, desse movimento libertário, que culminou com a derrocada, ou com o fim do absolutismo francês, que a gente viu em aulas anteriores sobre o absolutismo, e Napoleão chega ao poder para responder ou para contribuir para os interesses de um segmento da sociedade, que é a burguesia, ok? Então, olha, na história, Napoleão é uma das figuras mais conhecidas e estudadas. Disse alguns historiadores que ele chega a ser o segundo homem mais estudado, mais conhecido da história da humanidade, ficando apenas atrás da figura de Jesus Cristo. Então,
para você ter ideia da dimensão que o seu governo tem. Ou seja, mesmo tendo sido há tanto tempo, ó, de 1799 até 1800, até a primeira metade do século, até 1815, primeira metade do século XIX, até hoje a gente ainda encontra resquícios ou influência disso na história da organização ocidental. Então, por que a gente começa a estudar? Algumas vitórias ali contra a Áustria foram decisivas para que ele conseguisse altos postos dentro do exército. Só lembrando, o Tratado de Leiden de 1797, ele é importante porque nesse momento Napoleão é reconhecido como influente, como importante dentro do exército, porque ele vinha de um processo de vitórias no comando do exército que lhe deu esse status, ou seja, ele começa a ser uma pessoa, uma figura não apenas na área militar, mas ele se consolida como um político, a tratar da política. E esse tratar político dá a ele essa conotação a partir desse tratado de uma pessoa influente e consultiva. Olha, ele tinha tanta ideia da importância que tinha, do que ele queria, que ele criou alguns jornais. O controle da imprensa era muito grande nesse período. Então, ele criou jornais, censurava os jornais que falavam ou apontavam os erros de seu governo e criou jornais, mais precisamente dois, para se autopromover, ou seja, para apontar o que seu governo tinha de bom, a sua figura. E isso é importante, né, para que na cabeça da população figurasse um herói. Ou seja, se não existia uma imprensa que mostrasse para a população o outro lado, as falhas do governo, como é que as pessoas iriam começar a contestar? E isso é importante a gente frisar porque um dos ideais da Revolução, estava em pleno governo revolucionário, né? Um dos ideais da Revolução é a liberdade. Então, como é que se discutia num governo revolucionário a liberdade se a censura havia para a imprensa? Se havia jornais apenas para autopromover a imagem de quem estava no mando, como Napoleão. As campanhas que ele desencadeou, tanto no Egito quanto na Síria, elas contribuíram ainda mais para que ele voltasse à França. Veja, 1798, seu governo começa a partir de 1799. Então, observem com isso, pessoal, que não foi um fato isolado que levou Napoleão a ascender politicamente. Não foi. Foi uma série de fatores. Ele próprio tinha ideia do que queria. Então, nessa tomada de poder que ele tanto almejava, ele sabia que não poderia se dar senão ele criando essa imagem de herói. Então, ao ir para o Egito, ele também tem alguns pontos positivos, muitos pontos positivos em seu período, no período napoleônico, que a gente pode apontar, como, por exemplo, a Pedra Roseta. O que é isso, professora? Sabem aqueles hieroglifos, aquele tipo de escrita egípcia, antiga? Ela começa a ser decifrada a partir do interesse que se tem, ou quando essa pedra roseta, que vai explicar o significado de cada hieroglifo daquela, é encontrada. Então, Napoleão tinha noção de cultura, ele sabia que aquilo era importante. Então, decifrar o que os antigos já falavam sobre organização social, para ele dava a ideia de estratégia política. Então, o desenvolvimento científico durante o seu governo, ele é
algo que a gente deve considerar como um ponto ou um aspecto muito importante. Eu citei a questão da Pedra Roseta por isso, porque é um marco, né? Um marco na história da humanidade, porque a partir daí é que se começa lá, finalzinho do século XVIII, a entender de fato a história do Oriente Próximo. Então, só recapitulando aqui, o seu governo, ou período napoleônico, ele se divide em 3 fases. A gente vai ver a primeira fase agora, que é o período do consulado. Depois a gente vai ver o império e, por último, o governo dos 100 dias, ok? O consulado é o momento em que ele vai... A economia ali da França, ela está oscilando bastante e muitos conflitos sociais acontecem. Então, havia uma repressão por parte da polícia muito grande e isso contribuiu para que o governo revolucionário, que estava instituído desde 1786, fosse deposto. Então, esse período, conhecido como período consulado, é onde Napoleão governa com outros cônsules, mas ele tinha essa visão ou esse desejo de liderança tão grande que ele mesmo tendo outros cônsules e os outros sendo maioria, porque eram 2, ele detinha o poder. Então, o período do consulado é quando se tem um governo que destitui o governo revolucionário instituído em 1786 e se implanta um governo que vai ter 3 camadas da sociedade fazendo a sua organização. No entanto, Napoleão, como primeiro cônsul, concentra todo o poder nas suas mãos. Nesse período, a gente pode citar a criação do Banco da França, o novo Código de Leis, que a gente vai ver a partir de agora, que são pontos importantes para a expansão. Mas a gente pode citar a educação, né, nesse período como um instrumento para a consolidação da burguesia. O golpe de 18 de Brumário, observem a imagem aí, gente. Observem Napoleão naquilo que seria sua autoproclamação como um imperador. Ele, dentro dessa áurea que ele cria de herói, ele cria, né, para corresponder aos interesses desse segmento que é a burguesia, ele dá um golpe. Ele não quer mais governar como no consulado, dependendo de outras pessoas. Ele quer ser o absoluto. Então, o golpe de 18 de Brumário, que se dá em 1799, é quando o seu governo, de fato, torna-se unitário, ou seja, tudo passaria por ele. Observem que na imagem a gente consegue ver figuras que remetem à burguesia. Aí no canto esquerdo, em cima, a gente vê uma figura de uma pessoa que é da nobreza. E a gente vê que ele está rodeado de pessoas do clero, da igreja. E isso mostrava a volta da igreja como um aliado. A igreja que passa com o Código Napoleônico a ser, nesse caso a Igreja Católica, a ser um instrumento, um aliado, e não mais aquele que o governo estaria submetido. É importante observar, acontece essa foto e ver que ele está com a coroa. Ninguém coloca a coroa na cabeça dele. E isso significa muito. Significa ele mostrando que não precisa da igreja. Ele próprio, para corresponder aos anseios sociais, ele se institui como um imperador, como um herói que a França precisa. O Código Napoleônico é um ponto importante da gente frisar, porque até hoje alguns artigos encontram-se vigentes na França.
Ele é importante porque institui a questão da propriedade privada, institui a questão do casamento, institui a separação entre igreja e Estado. Então, vejam, ele criou esse código em 1804, ainda hoje inspirado nos códigos romanos, mas ainda hoje esse código, alguns artigos desse código ainda vigoram na França e influenciou a criação de outros códigos civis, de outras constituições. Aí, professora, mas por que a senhora colocou a imagem do Arco do Triunfo? Eu quis mostrar algumas das modificações que Napoleão fez. Então, o Arco do Triunfo é uma delas. Isso representa o poder militar durante esse governo. Então, é importante quando a gente observa uma imagem como essa, saber que ela tem todo um contexto. Ele não influenciou apenas na questão legislativa, por exemplo, mas na arquitetura também da França naquele período. Então, além disso, a criação do Banco da França foi importante pela criação e unificação de uma única moeda para isso estabilizar a inflação que naquele momento, em decorrência das guerras que se vinham passando, eram muito grandes. Então, é importante a gente frisar isso como um ponto importante do seu governo. E o período do Império, observem no mapa, onde vocês observam o Império Francês, até onde abrangia. E eu acho que, considerando uma série de fatores, que esse foi o grande problema, essa anexação de territórios para o Império Francês, foi o que fez de fato com que despertasse esse olhar da França como um inimigo comum de muitos espaços, como a Austrália, a Rússia, a própria Inglaterra, que não aceitava essa expansão francesa de forma tão ditatorial. Então, o período imperial tem essa característica. E uma característica muito importante para a gente entender esse período imperial vai corresponder também ao bloqueio continental que se faz, que impõe a Inglaterra. O que é o bloqueio continental? O bloqueio continental é quando Napoleão vai instituir a não comercialização de produtos ingleses. E isso tem um ponto que liga ao Brasil. Sabe a fuga da família real em 1808 para a colônia? A fuga de Portugal para a colônia brasileira está totalmente ligada a esse acontecimento, porque Napoleão vai impor para os países europeus esse bloqueio. Portugal não aceita e foge às escondidas para a sua colônia mais próspera, que era o Brasil. Então, com isso eu quero dizer o quê? Observem que nada na história acontece ou se dá como coisa em curso. Um assunto, um movimento está intimamente ligado ao outro. Então, o bloqueio continental de 1806, ele influencia diretamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil e consequentemente, muda todo o rumo da nossa história durante o Império, né? O governo dos 100 dias, para finalizar, que é o governo, que é quando vai se encaminhando para o fim da guerra do período napoleônico, vai se dar a partir do que o governo dele, por conta dessas anexações de espaços, ele fica enfraquecido, e com a questão da inflação alta, a imagem desse exército forte, combatente, ela cai. Então, Napoleão, após a vitória, quando a Inglaterra e a Prússia impõem uma vitória lá em Waterloo, Napoleão é preso e enviado para a ilha de Santa Helena. Então, mas antes de ir para a ilha de Santa Helena, já encaminhando-se para o fim do período napoleônico, ele foge
E essa fuga e retorno, quando ele foge, o governo monarca se institui lá na França, mas a burguesia ou grande parte do setor social não tem interesse de voltar a uma monarquia. Aí Napoleão foge, ele é deposto e volta para a França e é aclamado pela população, mas ele só fica durante 100 dias. Então, esse foi o último período da era napoleônica, porque é, sem dúvida, marcado por uma instabilidade política, econômica, durante o seu governo. Então, é importante a gente frisar isso para entendermos que tanto o início do governo tem um interesse do início, né, a ascensão de Napoleão, tem um interesse para corresponder aos ideais da burguesia, o final também. O governo dos 100 dias mostra isso, a insatisfação com essa instabilidade política, social e econômica. Então, se não é mais interessante, a gente tira. Então, é importante a gente saber isso, dessa figura napoleônica, para entender como no Ocidente esses estados modernos que conhecemos hoje começam a ter outras perspectivas, certo? Então, esses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade e o direito universal dos homens, eles passam nesse período a se consolidar. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês pela atenção. Espero vê-los em breve em uma nova aula sobre história.